Dizem que todos nós viemos do pó das estrelas. Mas esse pó, antes de formar sóis, planetas e vida, habita em gigantescas nuvens cósmicas que flutuam silenciosas no espaço. Nuvens tão enormes que poderiam conter milhões de sóis, e tão frias que a luz parece parar dentro delas. São as nebulosas, os verdadeiros laboratórios da criação do universo. Nestas nuvens de gás e poeira, invisíveis a olho nu, nascem as estrelas que um dia iluminarão novas galáxias. Lá, os elementos se misturam, se comprimem e explodem, repetindo um ciclo que dura bilhões de anos. O ciclo da vida estelar. E de alguma forma, esse mesmo ciclo deu origem a você, a mim e a tudo o que conhecemos. Neste vídeo, exploraremos as nebulosas mais impressionantes do cosmos. Desde os pilares da criação, capturados pelo telescópio Hubble, até os restos brilhantes de estrelas que já morreram, como a nebulosa do Caranguejo. Descobriremos como se formam, por que são tão importantes para o universo e o que nos revelam sobre nossa própria origem. Então, se alguma vez você se perguntou de onde vem a matéria que compõe seu corpo, ou o que acontece dentro dessas misteriosas nuvens de cores que você vê nas imagens do espaço, esta viagem o levará às profundezas do cosmos, onde a escuridão e a luz se encontram para criar vida. Acomode-se, apague as luzes e deixe que o universo fale com você. Se você gosta dessas viagens pelo espaço e pela ciência, eu o convido a ficar até o final e a se inscrever para continuar explorando juntos os segredos do cosmos. Tudo o que você vê, um dia, foi poeira. As montanhas, os oceanos, seu corpo, até mesmo a luz que ilumina seus olhos. Tudo é feito de partículas nascidas no interior das estrelas e espalhadas pelo espaço quando estas morrem. Essa poeira viaja durante milhões de anos pelo vácuo, une-se com gás interestelar e forma vastas nuvens que flutuam em silêncio nas profundezas do cosmos. São as nebulosas, os lugares onde o universo recomeça. Pode parecer poético, mas é um fato científico. Cada átomo de carbono, oxigênio ou ferro em nosso corpo foi forjado em uma estrela. E antes de se tornarem parte de nós, esses átomos descansaram em uma dessas nuvens cósmicas, como se o universo os estivesse guardando, esperando o momento certo para construir algo novo. As nebulosas não são objetos pequenos. Algumas se estendem por centenas de anos-luz, tão grandes que se uma viajasse à velocidade da luz, precisaria de séculos para atravessá-las completamente. Em seu interior reina uma dança constante de gás, poeira e radiação. O que para nós parece um quadro estático, uma imagem colorida tirada pelo telescópio Hubble ou pelo James Webb, na verdade é um cenário em movimento. Lá, a gravidade e a energia competem e colaboram para moldar o futuro do universo. O termo nebulosa vem do latim nebula, que significa nuvem. E isso é literalmente o que são: nuvens de gás e poeira interestelar. Mas não se parecem com as nuvens que vemos na Terra. São muito mais frias, mais difusas, e são feitas principalmente de hidrogênio e hélio, os dois elementos mais simples e antigos do cosmos. No entanto, nessa aparente simplicidade, esconde-se a semente de todo o complexo. Dentro de uma nebulosa, esses gases se agrupam, se aquecem, se comprimem, e desse processo nascem as estrelas. Por isso são chamadas de berços estelares, porque ali, em seu seio, o universo dá a luz. Da Terra, muitas nebulosas são tão tênues que não podem ser vistas a olho nu. Somente com telescópios potentes conseguimos perceber suas formas e cores. Mas muito antes de existirem esses instrumentos, os astrônomos antigos já haviam notado a presença de certos pontos difusos no céu. Não eram estrelas individuais, nem pareciam mover-se como os planetas. Eram manchas borradas
que pareciam nuvens suspensas entre as constelações. Para os observadores da antiguidade, estas nuvens celestiais eram mistérios sem explicação. No século II depois de Cristo, Ptolomeu já mencionava regiões do céu que pareciam nebulosas, embora não pudesse dizer o que eram. Com o tempo, os catálogos astronômicos dos séculos XVII e XVIII começaram a registrar mais dessas estranhas formações. No entanto, naquela época ninguém sabia se estavam dentro de nossa própria galáxia ou além dela. Durante séculos, os astrônomos confundiram muitas nebulosas com galáxias. De fato, antes que a verdadeira escala do universo fosse compreendida, pensava-se que as galáxias externas, como Andrômeda, eram simplesmente nebulosas dentro da Via Láctea. Eram chamadas de nebulosas espirais por sua forma, e não foi senão até o século XX que a verdade foi descoberta. Essas espirais não eram nuvens locais, mas outros universos-ilhas, outras galáxias completas a milhões de anos-luz de distância. Mas enquanto isso, as verdadeiras nebulosas, as que de fato fazem parte de nossa galáxia, continuaram revelando seus segredos pouco a pouco. À medida que os telescópios melhoraram, os astrônomos começaram a notar que nem todas eram iguais. Algumas brilhavam com luz própria, outras refletiam a luz de estrelas próximas, e outras eram tão densas que bloqueavam a luz por completo. Foi assim que se descobriu que as nebulosas não eram apenas bonitas, mas também fundamentais para o funcionamento do cosmos. No coração de uma nebulosa ocorre um processo que, embora invisível ao olho humano, é de uma magnitude impressionante. Ali, as diminutas partículas de poeira e os átomos de gás começam a atrair-se entre si pela força da gravidade. Ao longo de milhões de anos, essa atração forma regiões mais densas, que pouco a pouco se aquecem e colapsam sobre si mesmas. Quando a pressão e a temperatura atingem um ponto crítico, um novo sol se acende. Uma estrela nasceu. E com ela, nascerão também os planetas que algum dia a acompanharão. Tudo, absolutamente tudo, começa no mesmo lugar, dentro de uma nebulosa. O pó cósmico do qual são feitas pode parecer insignificante, mas é a base de tudo. Na sua composição, encontram-se os elementos que mais tarde formarão os mundos e a vida. Cada nebulosa é, de certo modo, um laboratório natural, onde a física e a química se combinam para criar o novo. Ali se fabricam moléculas complexas, libertam-se fotões de energia e recicla-se a matéria de estrelas que já não existem. É fascinante pensar que, se pudéssemos viajar dentro de uma destas nuvens, veríamos uma paisagem completamente distinta de qualquer coisa na Terra. Não haveria chão, nem horizonte, nem som. Apenas um oceano de partículas, flutuando lentamente, iluminadas pelo resplendor de estrelas jovens e quentes, que esculpem cavidades com a sua radiação. Algumas regiões brilhariam em tons avermelhados ou azuis, conforme o tipo de luz que emitem ou refletem, enquanto outras se manteriam escuras, ocultando no seu interior o nascimento de novos sóis. A nível científico, as nebulosas ensinam-nos uma lição profunda. O universo não é estático. Tudo muda, tudo se transforma. O pó, que hoje parece inerte, será amanhã o combustível de uma estrela. E quando essa estrela morrer, a sua explosão voltará a espalhar o mesmo pó, que com o tempo dará origem a outra geração de astros. É um ciclo infinito de criação e destruição, de vida e morte cósmica, que mantém o universo em constante movimento. Durante o século XIX, com os primeiros espectroscópios, os astrônomos puderam analisar a luz proveniente das nebulosas e descobrir a sua composição. Foi então que se compreendeu que eram formadas sobretudo por hidrogênio, o elemento mais abundante do universo. Esse achado mudou a astronomia para sempre.
as nebulosas deixaram de ser simples curiosidades visuais e tornaram-se peças-chave para entender como a matéria evolui no cosmos. Hoje, com telescópios espaciais como o Hubble e o James Webb, podemos ver as suas estruturas com uma clareza impressionante. Essas imagens, que parecem pinturas, não são apenas belas. São dados científicos codificados em luz. Cada cor revela uma temperatura, uma densidade, ou a presença de um elemento específico. O vermelho intenso, por exemplo, costuma indicar hidrogênio ionizado. O azul pode mostrar regiões de pó que refletem luz estelar. O que vemos como arte cósmica é, na realidade, a assinatura luminosa dos processos mais fundamentais do universo. Mas, para além da ciência, há algo profundamente humano na nossa fascinação pelas nebulosas. Talvez seja porque representam o mistério das nossas próprias origens. Porque, ao observá-las de alguma forma, estamos a ver o lugar de onde viemos. Lembram-nos que o universo não é um lugar distante e indiferente, mas sim um sistema vivo do qual fazemos parte. Cada nebulosa é um lembrete de que o cosmos é criativo, que mesmo no vazio, a matéria encontra a forma de renascer, que do caos e da escuridão pode surgir a luz, e nessa imensidão silenciosa, entre nuvens de gás e poeira, o universo continua escrevendo a mesma história, a história da criação que nunca termina. No silêncio do cosmos, tudo começa com o gás mais simples do universo, o hidrogênio. É o tijolo fundamental das estrelas, o primeiro elemento que existiu após o Big Bang e o mais abundante que ainda flutua entre as galáxias. Junto a ele, o hélio, o segundo elemento mais comum, completa a maior parte da matéria visível do universo. Mas entre esses átomos leves também se esconde algo mais. Uma pitada de poeira, minúsculas partículas formadas por elementos mais pesados, como carbono, oxigênio, silício ou ferro. Essa poeira, embora represente apenas uma pequena fração da massa total, é o que dá forma às nebulosas. Uma nebulosa é, essencialmente, uma mistura de gás, poeira e plasma que flutua no espaço interestelar. Não há um limite definido que a separe do vazio. Suas bordas desaparecem gradualmente, como a fumaça de uma fogueira cósmica que nunca termina de se dissipar. O plasma, um estado da matéria no qual os átomos estão ionizados, brilha sob a influência da radiação estelar, tingindo de cores a paisagem galáctica. No entanto, essas cores não existem tal como as vemos nas fotografias. São comprimentos de onda invisíveis para nossos olhos, que, ao serem traduzidas pelos telescópios, revelam um retrato do universo em sua linguagem mais pura, a luz. Mas de onde vêm essas nuvens gigantes? Como pode algo tão etéreo se tornar o lugar onde nascem e morrem as estrelas? Antes de avançar, lembre-se de que você pode desfrutar de narrações completas como esta, baixando-as do link disponível no vídeo, e assim poderá apreciá-las a qualquer momento e sem interrupções incômodas por anúncios. Agora bem, continuando. A origem de uma nebulosa pode seguir diferentes caminhos, embora todos estejam conectados por um mesmo ciclo, o da matéria estelar, que se recicla uma e outra vez. Uma das formas mais espetaculares em que se forma uma nebulosa é através da explosão de uma supernova. Quando uma estrela massiva chega ao final de sua vida, já não consegue sustentar seu próprio peso. O equilíbrio entre a pressão que tenta expandi-la e a gravidade que a esmaga colapsa de repente. Em uma fração de segundo, o núcleo desmorona e libera uma quantidade inimaginável de energia. O que se segue é uma explosão tão violenta que pode brilhar mais do que toda uma galáxia durante alguns dias. Essa explosão lança ao espaço
as camadas externas da estrela, espalhando poeira e gás a velocidades que podem atingir milhares de quilômetros por segundo. O que fica para trás é uma nuvem incandescente, rica em elementos pesados, iluminada pela energia residual da explosão. Assim nascem os remanescentes de supernova, como a famosa nebulosa do Caranguejo, vestígios luminosos de estrelas que outrora arderam com intensidade. Com o tempo, esses remanescentes esfriam e se dispersam, misturando-se com o meio interestelar. Mas sua história não termina aí. Esse material enriquecido será a matéria-prima para a próxima geração de estrelas. Outra via para o nascimento de uma nebulosa ocorre quando as estrelas envelhecem de maneira mais tranquila, sem explodir. Algumas, como o Sol fará algum dia, liberam suas camadas externas em um processo mais sereno, formando as chamadas nebulosas planetárias. Apesar de seu nome, não tem nada a ver com os planetas. O termo nasceu no século XVIII, quando os astrônomos que as observavam com telescópios primitivos notaram que se pareciam com pequenos discos, como se fossem planetas difusos. Na realidade, são bolhas de gás que se expandem ao redor de uma estrela moribunda, iluminadas pela luz ultravioleta de seu núcleo exposto. Esse processo marca o fim de uma vida estelar e, ao mesmo tempo, o começo de outra, porque essas camadas de gás e poeira não se perdem, flutuam, se espalham, esfriam. Com os séculos se entrelaçam com outras nuvens de matéria e, eventualmente, podem se converter em parte de uma nebulosa de formação estelar. Ali, a matéria expulsa por estrelas mortas se combinará com o hidrogênio primordial para dar origem a novas gerações de sóis. Assim, o universo recicla sua própria substância. Nada se desperdiça. Tudo se transforma. Outro caminho para o nascimento de uma nebulosa surge quando enormes nuvens de gás no espaço começam a colapsar por sua própria gravidade. Não precisam de uma explosão para nascer. Basta uma pequena flutuação na densidade, uma região um pouco mais densa que o ambiente, para que a gravidade comece a atrair mais matéria. À medida que o gás e a poeira se acumulam, a temperatura aumenta e a nuvem se torna cada vez mais compacta. Neste processo, a nebulosa se converte em um berçário estelar. De seu interior emergem aglomerados de estrelas jovens, ainda envoltas em gás brilhante. Algumas regiões se iluminam com um brilho avermelhado, causado pelo hidrogênio ionizado, enquanto outras refletem a luz azulada dos sóis recém-nascidos. Os choques de gás entre distintas nuvens interestelares também podem dar origem a novas nebulosas. Nas vastas extensões das galáxias, as correntes de gás se deslocam a velocidades altíssimas. Quando duas regiões se encontram, sua colisão gera ondas de choque que comprimem a matéria e disparam a formação de novas estrelas. A energia liberada nesse processo pode transformar uma região vazia do espaço em um espetáculo de luz e cor. Às vezes, a radiação intensa proveniente de estrelas massivas próximas também pode moldar uma nebulosa, empurrando o gás e o pó para novas configurações. Essas ondas de radiação atuam como escultores cósmicos, esculpindo colunas, bolhas e arcos que parecem figuras suspensas no vazio. Um exemplo impressionante desse fenômeno são os pilares da criação, na nebulosa da Águia, onde a luz e a gravidade trabalham juntas para formar novas estrelas nas sombras do pó. Tudo isso nos leva a uma ideia essencial. As nebulosas e as estrelas estão unidas por um ciclo eterno. As estrelas nascem dentro de nebulosas, mas também as criam ao morrer. É um processo de ida e volta, uma espécie de respiração cósmica, onde o universo exala matéria e a inala novamente. Imagina, por um momento,
esse ciclo em câmera lenta. Primeiro, uma nebulosa se forma a partir do gás interestelar. Em seu interior, a gravidade concentra o material, dando origem a uma nova estrela. Essa estrela vive, brilha e, com o tempo, libera sua energia para o espaço. Finalmente, morre, devolvendo seus elementos ao meio interestelar. E desse material, mais cedo ou mais tarde, surgirá outra nebulosa. Sem esse ciclo, o universo seria um lugar vazio e sem história. Não haveria galáxias, nem planetas, nem vida. Cada respiração de matéria estelar é um passo a mais na evolução cósmica. O vínculo entre as nebulosas e a evolução das estrelas é tão profundo que não se pode entender uma sem a outra. As nebulosas não são apenas cenários de nascimento, também são os arquivos da história do universo. Ao estudar suas composições, os astrônomos podem saber de que tipo de estrelas provêm, quantas gerações existiram em uma região galáctica, ou até mesmo como a química do cosmos mudou ao longo de bilhões de anos. Por exemplo, as nebulosas mais antigas têm menos elementos pesados, o que indica que se formaram nos primeiros tempos do universo, quando só existiam hidrogênio e hélio. As mais jovens, em contrapartida, estão enriquecidas com elementos criados por gerações anteriores de estrelas. Em outras palavras, o universo se torna cada vez mais rico com o passar do tempo. E nós somos o resultado desse enriquecimento. Sem as nebulosas, o cosmos seria uma coleção de estrelas isoladas, sem conexão entre si. Mas graças a elas a matéria circula, se renova e mantém viva a história do universo. São as pontes entre o passado e o futuro estelar, os lugares onde a morte e a criação se confundem até serem a mesma coisa. Assim, quando olhas para uma imagem de uma nebulosa, não estás a ver apenas uma nuvem de gás. Estás a observar um processo vivo, um instante congelado de algo que acontece desde o princípio do tempo. Ali, nessas nuvens brilhantes e silenciosas, o universo continua a fazer o que melhor sabe fazer: criar. O universo parece silencioso, mas está cheio de lugares onde a matéria respira, brilha e se transforma. As nebulosas, essas imensas nuvens de gás e poeira que flutuam na escuridão, adotam distintas formas e cores segundo a história que contem. Algumas iluminam o espaço com uma luz intensa, outras refletem o brilho de estrelas próximas, e outras se ocultam, escuras e densas, como se guardassem segredos em seu interior. Cada tipo revela uma etapa distinta do ciclo estelar, uma face diferente do mesmo processo que dá vida ao cosmos. Para entendê-las melhor, podemos imaginar que as nebulosas são como distintos climas do universo. Fenômenos naturais que surgem da combinação de gás, energia e tempo. Mas, diferentemente das nuvens da Terra, que mudam em questão de horas, as nebulosas se transformam durante milhões de anos. Em sua escala imensa, os processos que vemos como imagens fixas são, na realidade, momentos fugazes de uma história muito mais longa. As nebulosas de emissão são as mais brilhantes e coloridas do céu. Resplandecem com luz própria, não porque tenham uma fonte interna de energia, como uma estrela, mas porque estão sendo iluminadas e excitadas pela radiação de estrelas jovens próximas. Essas estrelas, muitas vezes do tipo O ou B, extremamente quentes, emitem uma intensa radiação ultravioleta que ioniza o gás ao seu redor. Quando os elétrons do hidrogênio se recombinam com os prótons, liberam fótons de luz visível, produzindo o característico resplendor avermelhado ou rosado que vemos nas fotografias astronômicas. Um dos exemplos mais conhecidos é a nebulosa de Órion, visível inclusive a olho nu da Terra, como uma pequena mancha no cinturão do caçador celeste. A uns 1.300 anos-luz de distância, esta região é um imenso viveiro estelar.
uma oficina onde o gás e a poeira estão formando novas estrelas. Em seu interior há milhares de sóis jovens, alguns ainda rodeados de discos protoplanetários que, com o tempo, poderiam se converter em sistemas solares inteiros. As nebulosas de emissão não são apenas belas, também são essenciais para entender como nasce a luz no universo. Cada cor que emitem é uma assinatura química. O vermelho provém do hidrogênio, o verde do oxigênio, o azul do hélio. Analisando essa luz, os astrônomos podem decifrar a composição, a temperatura e a densidade do gás. Em outras palavras, são os laboratórios naturais do cosmos, onde a física se manifesta em escala galáctica. Enquanto as de emissão brilham por si mesmas, as nebulosas de reflexão dependem completamente da luz de outras estrelas. Atuam como espelhos cósmicos, dispersando e refletindo a radiação dos astros próximos. Sua luz costuma ser azulada, não porque o gás seja azul, mas porque as partículas de poeira refletem melhor os comprimentos de onda curtos, como acontece com o céu terrestre durante o dia. Um exemplo emblemático é a nebulosa que rodeia as estrelas das Pleiades, também conhecidas como as Sete Irmãs. Através de um telescópio, pode-se ver uma delicada neblina azul que envolve o aglomerado estelar, formada por poeira interestelar que reflete a luz das estrelas jovens. Não há ionização nem brilho próprio, apenas a luz alheia viajando através de um véu cósmico. Essas nebulosas nos mostram outro aspecto do universo, a sutileza. Nem tudo é explosão ou fogo estelar. Também há regiões onde a luz se propaga suavemente, como um eco que desliza pelo espaço. Nesses lugares, a poeira interestelar não destrói a luz, mas a transforma em arte. Em contraste total com as anteriores, existem as nebulosas escuras, também chamadas nebulosas de absorção. São massas tão densas de gás e poeira que bloqueiam a luz das estrelas e nebulosas que estão por trás. A olho nu, parecem vazios no céu, regiões sem brilho, como buracos no tecido da galáxia. Mas, na realidade, são os lugares mais férteis para o nascimento de novas estrelas. A nebulosa do Saco de Carvão, visível perto da constelação do Cruzeiro do Sul, é um exemplo clássico. A olho nu, é percebida como uma mancha negra que oculta parte da Via Láctea. Dentro dela, no entanto, o gás está colapsando lentamente, formando aglomerados estelares que, dentro de milhões de anos, acenderão sua própria luz. Também está a nebulosa Cabeça de Cavalo, uma figura icônica na constelação de Órion. Sua silhueta, recortada contra uma nebulosa de emissão brilhante, mostra a forma inconfundível de uma cabeça equina emergindo da poeira escura. Lá, os astrônomos detectaram nuvens densas, onde a temperatura desce a poucos graus acima do zero absoluto. Nessas condições, as moléculas se agrupam e iniciam o processo que, eventualmente, dará origem a estrelas e planetas. As nebulosas escuras são os úteros do cosmos. Não brilham, não refletem, não emitem, mas guardam em seu interior o material de tudo o que será. São o lembrete de que, às vezes, o silêncio e a escuridão também são formas de criação. O nome pode levar à confusão, mas as nebulosas planetárias não têm nada a ver com os planetas. Elas são chamadas assim porque, vistas com os telescópios antigos, pareciam pequenos discos arredondados, semelhantes aos planetas do sistema solar. Na realidade, são os restos de estrelas moribundas, como o nosso Sol. Quando uma estrela de massa média esgota seu combustível, ela se torna instável. Seu núcleo se contrai enquanto as camadas exteriores se expandem e são expulsas lentamente para o espaço. O que resta é uma bolha de gás em expansão iluminada por dentro pelo núcleo ardente da estrela, agora convertida em uma anã branca. Um exemplo famoso
é a nebulosa do Anel, na constelação de Lira. Da Terra, parece um círculo luminoso suspenso na escuridão, mas na realidade é uma esfera de gás que se expande a dezenas de quilômetros por segundo. No seu centro, a anã branca continua a brilhar, marcando o fim de uma vida estelar e o início de uma nova fase do ciclo cósmico. As nebulosas planetárias são monumentos de despedida, a última exalação de uma estrela antes de se apagar. Com o tempo, os seus gases dispersam-se, misturam-se com o meio interestelar e, eventualmente, alimentam a formação de novas nebulosas de emissão. E, finalmente, estão os remanescentes de supernovas, os vestígios mais violentos do universo visível. Quando uma estrela muito mais massiva que o Sol morre, não o faz em silêncio. O seu fim é uma explosão colossal, que liberta uma quantidade de energia tão grande que pode superar o brilho de toda a sua galáxia por uns dias. Desse estouro nascem nebulosas turbulentas, cheias de filamentos incandescentes e ondas de choque. A nebulosa do Caranguejo, na constelação de Touro, é talvez a mais conhecida. É o resultado de uma supernova observada por astrônomos chineses no ano de 1054. Hoje, 1000 anos depois, os seus filamentos continuam a expandir-se a uma velocidade de mais de 1000 quilômetros por segundo. No centro, uma estrela de nêutrons, um pulsar, gira vertiginosamente, emitindo pulsos regulares de radiação. Cada remanescente de supernova é um lembrete de que mesmo a destruição mais violenta tem um propósito no universo. Nessas explosões são forjados os elementos pesados, ferro, ouro, urânio, que depois se espalham pelo espaço. Sem elas, não existiriam os planetas rochosos, nem a vida. Em conjunto, estes 5 tipos principais de nebulosas formam um retrato completo do ciclo cósmico. Desde a escuridão, onde as estrelas se gestam, até aos clarões finais da sua morte. Um ciclo que nunca para, que une o invisível com o visível, o frio com o ardente, o efêmero com o eterno. Quando observamos as imagens capturadas pelos telescópios espaciais, estamos vendo momentos diferentes dessa história infinita. Uma nebulosa de emissão como Órion mostra o presente. A vida no seu auge. Uma nebulosa escura revela o futuro, o que ainda está por nascer. E uma planetária ou um remanescente de supernova nos falam do passado, do que já foi, mas continua a dar forma ao universo. Cada uma cumpre um papel. Cada uma é um capítulo na mesma narração cósmica. E todas juntas contam uma única verdade, que o universo nunca deixa de criar. No fundo de uma nebulosa, o silêncio parece absoluto. Mas embora pareça quietude, lá dentro ocorre um dos processos mais poderosos do universo, o nascimento de uma estrela. Essas imensas nuvens de gás e poeira, que muitas vezes se estendem por anos-luz, são os verdadeiros berços cósmicos. Nelas, a matéria flutuante se reúne lentamente, como se o próprio espaço conspirasse para acender a luz. Tudo começa com uma pequena perturbação. Às vezes, é a passagem de uma onda de choque vinda de uma supernova próxima. Outras vezes, o simples movimento de gás na galáxia. Essa perturbação altera o equilíbrio de uma região dentro da nebulosa. E quando a gravidade toma o controle, o gás e a poeira começam a colapsar sobre si mesmos. Pouco a pouco, uma partícula de matéria se converte em um núcleo cada vez mais denso e quente, uma protoestrela. O processo é longo, às vezes leva milhões de anos. Mas a física que o governa é simples e elegante. A gravidade comprime, a pressão tenta resistir. No coração desse colapso, a temperatura aumenta até milhões de graus. O hidrogênio, que constitui a maior parte do gás, começa a se fundir em hélio, e quando isso ocorre, nasce uma estrela.
uma esfera de plasma incandescente capaz de brilhar durante bilhões de anos. Mas uma estrela não nasce sozinha. Ao redor do núcleo central, o material sobrante continua girando, preso na gravidade do novo Sol. Este material forma um disco protoplanetário, um redemoinho de poeira, gelo e gás, que com o tempo dará origem a planetas, luas, asteroides e cometas. Nesse momento, o que antes era apenas uma nuvem caótica começa a se transformar em um sistema estelar completo. Imagine um ponto brilhante acendendo-se no centro, rodeado por um halo turvo e luminoso. No interior do disco, as partículas de poeira colidem, se aderem e se agrupam, formando pequenos corpos sólidos chamados planetesimais. Durante milhões de anos, esses corpos crescem, colidem e se fundem até dar lugar a mundos inteiros. Alguns serão gigantes gasosos, outros rochosos como a Terra. O extraordinário é que tudo isso, cada montanha, cada oceano, cada célula viva, provém do mesmo material que flutuava no vazio. No universo observável, há regiões onde este processo pode ser visto com clareza. Um dos exemplos mais espetaculares é a nebulosa de Órion, situada a uns 1.350 anos-luz da Terra. É visível inclusive a olho nu, como um pequeno resplendor na espada do caçador celeste. Mas se pudéssemos nos aproximar, descobriríamos uma paisagem de poeira e gás, iluminada por estrelas jovens, apenas recém-formadas. Em seu interior, os astrônomos observaram centenas de discos protoplanetários em pleno processo de criação. É, literalmente, uma fábrica de sistemas solares. Outra imagem icônica é a dos pilares da criação, uma região da nebulosa da Águia, capturada pelo telescópio Hubble. Nela observam-se torres gigantescas de gás interestelar, algumas de vários anos-luz de altura. Dentro desses pilares, ocultas pelo pó, estão a formar-se estrelas novas. O que vemos é apenas a superfície iluminada pela radiação ultravioleta de estrelas próximas mais antigas. Essa radiação aquece as bordas e esculpe as formas, como se o vento cósmico estivesse a talhar a matéria. A beleza destas imagens não é apenas estética. Também revelam o ciclo constante de morte e renascimento estelar. Cada geração de estrelas fabrica no seu interior elementos mais pesados, carbono, oxigênio, ferro, que depois são libertados para o espaço quando essas estrelas morrem. Esses elementos enriquecem as nebulosas e deles surgem novas estrelas e planetas. Em certo sentido, as nebulosas são os lugares onde o universo se recicla a si mesmo, onde a matéria volta à vida uma e outra vez. Nos laboratórios terrestres não existe um ambiente comparável. A escala é imensa. Uma só destas nuvens pode conter material suficiente para formar milhares de sóis. Mesmo assim, a sua densidade é incrivelmente baixa, muito mais baixa do que o melhor vácuo que podemos alcançar na Terra. Mas a gravidade, paciente e persistente, atua durante éons. E nesse jogo, entre o tempo e a força, acendem-se os faróis que iluminam as galáxias. O mais assombroso é que este mesmo processo foi a origem do nosso próprio sistema solar. Há cerca de 4.600 milhões de anos, uma nuvem semelhante colapsou numa região da Via Láctea. No seu centro, nasceu o Sol. À sua volta, o pó deu origem aos planetas, incluindo a Terra. O que hoje contemplamos na nebulosa de Órion, ou nos pilares da criação, é, na realidade, um espelho do nosso passado mais remoto. As nebulosas, portanto, não são apenas objetos astronômicos, são símbolos de origem. Representam o princípio de tudo. A luz nascendo da escuridão, a ordem emergindo do caos. Nelas o cosmos comporta-se quase como um organismo vivo, capaz de se regenerar, de dar à luz novas gerações de estrelas e mundos. E se observarmos com atenção,
podemos sentir uma conexão direta com esse processo. A certeza de que os átomos que compõem o nosso corpo, uma vez, flutuaram numa dessas nuvens, viajando pelo espaço antes de fazerem parte de nós. Nas noites claras, quando olhamos para o céu e vemos uma faixa difusa de estrelas, é fácil esquecer que cada ponto luminoso teve uma origem dentro de uma nebulosa. Mas a história dessas estrelas é também a nossa. Somos literalmente filhos do pó cósmico. E ao observar estas nuvens de criação, estamos a contemplar as origens da matéria que hoje pensa, sente e olha para as estrelas. Por isso, quando os astrônomos estudam as nebulosas, não observam apenas o nascimento da luz. Estão olhando para trás no tempo, para os primeiros capítulos do universo. Estão observando a maneira como a matéria se organiza, se aquece e dá origem à energia que mantém viva cada galáxia. No silêncio do espaço, o ciclo continua. Cada explosão de supernova dá origem a novas nuvens. Cada nuvem, por sua vez, engendra novas estrelas, e cada estrela, ao morrer, devolve seus elementos ao cosmos, completando o eterno retorno da matéria. É um processo tão vasto que transcende qualquer escala humana. Mas saber que fazemos parte dele dá um novo significado à existência. Somos o resultado de um ciclo universal que não parou de se repetir desde o início dos tempos. Assim, as nebulosas são muito mais do que simples manchas coloridas no céu. São portas para o passado e o futuro do universo, lembretes de que mesmo na escuridão mais profunda, a criação nunca para. Quando uma estrela chega ao fim de sua vida, não morre em silêncio. Seu fim pode ser tão violento, tão deslumbrante, que deixa uma marca permanente no universo. E, no entanto, dessa destruição nasce algo novo. No cosmos, a morte não é o fim. É o começo de outra forma de existência. As nebulosas de restos estelares são a prova mais clara desse ciclo eterno de morte e renascimento. Tudo depende do tamanho da estrela. As menores, como o nosso Sol, envelhecem lentamente. Durante milhares de milhões de anos, elas fundem hidrogênio em hélio, brilhando com estabilidade. Mas quando o hidrogênio se esgota, a estrela muda. Seu equilíbrio é quebrado. O núcleo começa a colapsar, enquanto suas camadas externas se expandem e se resfriam, transformando-a em uma gigante vermelha. Finalmente, essas camadas se desprendem e se afastam suavemente para o espaço, formando uma nebulosa planetária. Apesar do nome, não tem nada a ver com os planetas. O termo vem dos primeiros astrônomos, que, ao vê-las por telescópios primitivos, pensaram que se pareciam com pequenos discos planetários. No centro, resta uma anã branca, o coração esgotado da estrela original, cercado por um casulo de gás brilhante. Em contrapartida, as estrelas massivas, 10 ou 20 vezes maiores que o Sol, morrem de um modo muito mais espetacular. Quando seu combustível se esgota, seu próprio peso se torna insuportável. O núcleo colapsa em questão de segundos, e as camadas externas ricocheteiam sobre ele em uma explosão colossal, uma supernova. Nesse instante, a estrela libera mais energia do que o Sol emitirá em toda a sua vida. É uma morte violenta, sim, mas também profundamente criativa, porque essa explosão semeia o espaço com novos elementos: ferro, carbono, oxigênio, cálcio. Tudo o que dá forma aos planetas e à vida é forjado nesse último suspiro estelar. Dessas explosões nascem algumas das nebulosas mais impressionantes do universo. Nebulosas de remanescentes de supernova. São detritos em expansão, esferas de gás e poeira que se afastam do ponto da explosão a velocidades de milhares de quilômetros por segundo. Em seu interior pode restar um núcleo compacto, uma estrela de nêutrons ou, se a estrela original era gigantesca, um buraco negro,
restos do coração colapsado da estrela morta. Mas ao redor, o espaço se enche de nova matéria, espalhada pela onda expansiva. A nebulosa do Caranguejo é, sem dúvida, o exemplo mais célebre desse fenômeno. No ano de 1054, astrônomos chineses e árabes registraram um ponto brilhante no céu, que permaneceu visível inclusive durante o dia, por várias semanas. Aquela estrela convidada, como a chamaram, era na realidade a explosão de uma supernova na constelação de Touro. Hoje, quase 1000 anos depois, o que resta daquela estrela é uma imensa nuvem de filamentos incandescentes, a nebulosa do Caranguejo. Vista através de telescópios modernos, a nebulosa parece uma maranha de fios luminosos que se expandem lentamente, impulsionados pela energia do púlsar do Caranguejo, o núcleo estelar que sobreviveu à explosão. Este pulsar, uma estrela de nêutrons que gira dezenas de vezes por segundo, emite pulsos regulares de radiação que viajam pelo espaço como o batimento persistente de uma vida que se resiste a apagar. E, ao seu redor, os gases ionizados brilham com uma intensidade quase fantasmal, lembrando-nos que a beleza cósmica muitas vezes nasce da destruição. No interior dessa nebulosa, há carbono, oxigênio, silício e ferro, todos elementos criados dentro da estrela antes de morrer. Quando esses gases se misturam com o meio interestelar, enriquecem novas nuvens e tornam possível que futuras gerações de estrelas e planetas contenham os ingredientes necessários para a vida. Em outras palavras, somos descendentes de supernovas. Cada átomo de cálcio em teus ossos, cada átomo de ferro em teu sangue, foi forjado no coração de uma estrela que explodiu muito antes que o Sol existisse. O ciclo da matéria no universo é um dos processos mais fascinantes e elegantes da natureza. As estrelas nascem de nebulosas, vivem fundindo elementos leves e, ao morrer, devolvem essa matéria ao espaço. Depois, as novas nebulosas, formadas por esses restos, engendram novas estrelas. Não há princípio nem fim absoluto, apenas um fluxo contínuo de transformação. Inclusive, o pó interestelar, aparentemente inerte, contém as pegadas de incontáveis gerações de estrelas anteriores. Quando observamos uma nebulosa de restos estelares, o que vemos não é apenas uma explosão detida no tempo, mas sim o eco visível da reciclagem cósmica. Os telescópios modernos nos permitem estudar como essas ondas de choque viajam através do meio interestelar, comprimindo outras nuvens e semeando as condições para futuros nascimentos estelares. De certo modo, a morte de uma estrela pode provocar o nascimento de muitas outras. Este processo, além disso, tem um papel crucial na química do universo. Durante os primeiros milhões de anos após o Big Bang, apenas existiam hidrogênio e hélio, com traços mínimos de lítio. Todos os outros elementos que hoje conhecemos, do oxigênio ao ouro, foram criados por estrelas que morreram e liberaram sua matéria. Cada explosão de supernova é uma fábrica de elementos que enriquece o cosmos, passo a passo, geração após geração. E o mais poético é que este ciclo nunca para. Em escalas humanas parece eterno. Enquanto umas estrelas morrem, outras apenas estão nascendo. Em regiões como a nebulosa do Caranguejo ou a de Cygnus Loop, o gás continua se expandindo, esfriando e se misturando com o ambiente. Dentro de milhões de anos, essa mesma matéria fará parte de novas nebulosas e, eventualmente, de novas estrelas. O que hoje vemos como os restos de uma morte cósmica será, algum dia, o ponto de partida de outro amanhecer estelar. Pensar nisso muda a perspectiva. A ideia de morte perde seu sentido finalista e se transforma em um processo de renovação. No universo, nada se desperdiça. Tudo se transforma, se recicla, se reinventa. A energia e a matéria
fluem sem cessar, e nós somos mais uma manifestação dessa dança ininterrupta. Quando você contempla uma imagem do Hubble, mostrando os restos coloridos de uma supernova, não está vendo uma tumba cósmica. Está vendo uma semente. Uma semente que no transcurso de milhões de anos dará lugar a novas estrelas, novos mundos. E talvez em algum deles há uma nova forma de vida capaz de olhar para o céu e fazer-se as mesmas perguntas que nós. Assim, as nebulosas como a do caranguejo não são monumentos à morte, mas sim testemunhos da continuidade universal. Representam a alquimia do cosmos, como a energia se converte em matéria, como a matéria se converte em luz, e como a luz, ao se extinguir, deixa os alicerces para que o processo comece outra vez. Em sua aparente quietude, as nebulosas de restos estelares são o reflexo do princípio mais profundo do universo. Nada morre por completo. Cada átomo, cada partícula de poeira que flutua no espaço, guarda a memória de inúmeras estrelas que alguma vez brilharam. E cada uma dessas partículas, algum dia, voltará a arder. O universo, afinal de contas, é um ciclo de ressurreições infinitas. As nebulosas são suas pegadas, os lençóis onde a vida e a morte se confundem, onde o passado se transforma em futuro, e onde o pó, esse mesmo pó do qual viemos, segue sua viagem sem fim, rumo a novas formas de existência. Desde o princípio da astronomia, as nebulosas despertaram a curiosidade dos observadores do céu. Os antigos as viam como pequenas manchas borradas, pontos de luz difusa entre as estrelas. Ninguém sabia com certeza o que eram. Para os primeiros astrônomos, estas nuvens podiam ser estrelas não resolvidas, ou talvez misteriosos corpos celestes diferentes de tudo o mais. Não foi senão até a invenção do telescópio que a humanidade começou a olhar de verdade para o coração dessas brumas cósmicas. No século XVII, Galileu Galilei apontou seu telescópio para o céu e descobriu que muitas manchas, que pareciam nuvens, eram, na realidade, aglomerados de estrelas. Mas outras permaneceram borradas, indefinidas. Galileu não podia imaginá-lo, mas o que via eram nebulosas reais, vastas extensões de gás e poeira, a milhares de anos-luz de distância. Naquele tempo, o limite dos instrumentos impedia distingui-las com clareza, mas o mistério já estava semeado. Um século depois, William Herschel e sua irmã, Caroline, empreenderam um ambicioso projeto: cartografar o céu. Com telescópios maiores, Herschel observou centenas de nebulosas e percebeu que nem todas eram iguais. Algumas pareciam brilhar por si mesmas, outras refletiam a luz de estrelas próximas. Sem saber, Herschel estava classificando pela primeira vez os diferentes tipos de nebulosas. Também foi um dos primeiros a suspeitar que algumas dessas manchas difusas podiam ser ilhas de estrelas fora de nossa galáxia, o que hoje conhecemos como galáxias. O avanço foi extraordinário, mas a verdadeira revolução chegou no século XX. Com a chegada do telescópio Hubble, em 1990, o ser humano pôde observar as nebulosas com um nível de detalhe inimaginável. As imagens do Hubble não só mostraram estruturas complexas e cores vibrantes, mas também revelaram o papel das nebulosas como berços e túmulos de estrelas. Fotografias como os pilares da criação se converteram em ícones culturais, lembrando-nos que o universo é ao mesmo tempo imenso e profundamente belo. Mais recentemente, o telescópio espacial James Webb, lançado em 2021, levou esse olhar um passo além. Diferentemente do Hubble, que observa principalmente em luz visível e ultravioleta, o Webb capta o infravermelho, o que lhe permite ver através da poeira interestelar e revelar estruturas ocultas nas profundezas das nebulosas.
Graças a ele, os astrônomos podem estudar as primeiras etapas do nascimento estelar e entender como a matéria cósmica evolui em regiões antes invisíveis. Mas o que nós vemos nas imagens nem sempre corresponde exatamente ao que está ali. As câmeras dos telescópios não capturam as cores tal como as percebe o olho humano. Na realidade, o que registram são comprimentos de onda específicos, desde o ultravioleta até o infravermelho. Depois, os cientistas atribuem cores artificiais a cada tipo de radiação, para representar diferentes elementos ou temperaturas. Por isso, quando vemos uma nebulosa em tons de verde, azul ou vermelho, essas cores não são reais no sentido visual, mas são cientificamente significativas. Cada uma revela informação sobre sua composição e energia. O resultado deste processamento não é uma fraude, mas sim uma forma de traduzir a física invisível em imagens compreensíveis. Por trás de cada fotografia, do Hubble ou do Webb, há um trabalho de calibração, correção e composição que combina dados de distintos filtros. É uma mistura entre ciência e arte. Essas imagens são mapas de energia, radiação e matéria. Nelas, a cor vermelha pode indicar hidrogênio quente. O azul pode sinalizar oxigênio ionizado. E o verde, a presença de enxofre. Desse modo, as nebulosas converteram-se não apenas em objetos de estudo, mas também em janelas emocionais para o cosmos. Nós as observamos com a mesma fascinação com que nossos antepassados olhavam o fogo. E embora saibamos que essas cores são interpretações, elas não deixam de nos lembrar algo essencial. A imensidão do universo é também um reflexo da nossa própria curiosidade. Em cada nova imagem enviada pelo James Webb ou pelo Hubble, a humanidade vê a si mesma para além do seu pequeno mundo, conectada com os processos cósmicos que a tornaram possível. Ver uma nebulosa é olhar o passado, o presente e o futuro do universo condensados em uma única imagem. Cada nebulosa conta uma história distinta do cosmos. Algumas mostram o nascimento das estrelas, outras sua morte, e todas, de alguma forma, nos falam das origens da matéria. Entre as milhares conhecidas, há algumas que se tornaram icônicas, tanto por sua beleza quanto pelo que nos revelaram sobre a natureza do universo. A mais conhecida é talvez a nebulosa de Órion, situada a cerca de 1.350 anos-luz da Terra. É a região de formação estelar mais próxima e visível a olho nu no céu noturno. Quando a observamos, estamos vendo uma fábrica de estrelas em plena atividade. Dentro dela, os astrônomos identificaram centenas de sistemas jovens rodeados por discos de gás e poeira, o que nos oferece uma visão direta de como pôde formar-se o nosso próprio sistema solar. A nebulosa de Órion é, de certo modo, uma janela para o passado da Terra. Outra maravilha é a nebulosa da Águia, famosa pelos chamados pilares da criação, essas torres de gás e poeira que se erguem como montanhas cósmicas. Em seu interior, as estrelas recém-nascidas aquecem e moldam o gás circundante, esculpindo formas tão complexas que parecem obras de arte. Fotografada pelo Hubble em 1995 e depois pelo James Webb com um nível de detalhe sem precedentes, esta nebulosa representa o equilíbrio entre destruição e criação que domina o universo. Cada pilar, cada sombra, é a pegada de uma estrela se acendendo. A nebulosa do Caranguejo, em contrapartida, mostra o lado oposto do ciclo, a morte de uma estrela. Como vimos antes, nasceu de uma supernova observada no ano 1054. Em seu centro late um pulsar, um coração que não para de emitir energia. O que vemos são os escombros de uma catástrofe cósmica que, paradoxalmente, deu lugar à nova matéria e energia.
É um lembrete de que, mesmo na destruição, o universo continua criando. Mais ao sul, na constelação de Aquário, encontramos a nebulosa da Hélice, muitas vezes chamada de o Olho de Deus, por sua forma. Na realidade, é uma nebulosa planetária. Os restos de uma estrela similar ao Sol, que expeliu suas camadas externas ao morrer. Sua estrutura circular e colorida mostra como a matéria estelar se dispersa lentamente, formando um anel de gás que brilha sob a luz ultravioleta do núcleo central. Se o Sol pudesse ser observado de outra estrela dentro de uns 5 bilhões de anos, provavelmente se pareceria muito com isso. E na vizinha galáxia, Grande Nuvem de Magalhães, a uns 160 mil anos-luz, encontra-se a impressionante nebulosa da Tarântula. É uma das regiões de formação estelar mais vastas conhecidas, tanto que contém aglomerados de estrelas massivas e violentas tempestades de radiação. Dentro dela se esconde o aglomerado R136, lar de algumas das estrelas mais brilhantes e massivas já observadas. Seu tamanho e energia a convertem em uma versão colossal da nebulosa de Órion, mas em uma escala verdadeiramente galáctica. Cada uma dessas nebulosas oferece uma peça diferente do quebra-cabeça cósmico. Órion nos ensina como nascem as estrelas. A águia, como o ambiente, molda a criação. O caranguejo, como a morte libera novos elementos. A hélice, como as estrelas menores terminam seu ciclo. E a tarântula, como esses processos se amplificam em outras galáxias. Juntas nos recordam que o universo é um contínuo de transformação. O que hoje brilha em uma nebulosa pode ser, dentro de milhões de anos, parte de um planeta ou de um ser vivo. Nesse sentido, olhar para essas nuvens não é apenas olhar para o céu, é olhar para a nossa própria origem, para a matéria que um dia formou estrelas, e que agora pensa, sente e contempla o cosmos de um pequeno canto da galáxia. Em algum canto do cosmos, uma estrela morre. O seu final não é silencioso. Ela explode com a força de 1000 sóis, lançando as suas camadas exteriores para o vazio. O que fica para trás não é destruição, mas sim um novo começo. Essa explosão dispersa átomos, elementos e pó que viajarão por milhões de anos, até se misturarem com outras nuvens de gás. Com o tempo, esse material voltará a condensar-se e uma nova estrela nascerá. Assim funciona o ciclo cósmico da vida, e no centro desse processo eterno estão as nebulosas, as oficinas onde o universo se recicla a si mesmo. Tudo o que existe, tu, eu, os planetas, as árvores, os oceanos, provém desse mesmo material estelar. As nebulosas não são apenas os berços das estrelas, mas também os cemitérios, onde os astros devolvem a sua matéria ao universo, fechando um ciclo que leva ativo mais de 13 mil milhões de anos. Quando uma estrela massiva chega ao final da sua vida, o seu núcleo colapsa e desencadeia uma supernova, uma das explosões mais poderosas do cosmos. Durante esses breves segundos, a energia libertada pode igualar a de toda uma galáxia. Essa violência não só marca o fim da estrela, também forja novos elementos. No seu interior, a fusão nuclear havia criado hélio, carbono e oxigênio. Mas nos últimos instantes, as condições extremas permitem a formação de metais pesados, como o ferro, o ouro ou o urânio. Esses átomos recém-nascidos são lançados ao espaço, onde se misturam com o gás interestelar e formam uma nebulosa de supernova. Com o tempo, essa nuvem arrefecerá, dispersar-se-á e talvez milhões de anos depois, condensar-se-á de novo numa nova geração de estrelas e planetas. Cada ciclo de nascimento e morte aumenta a complexidade química do universo. As primeiras estrelas, formadas após o Big Bang,
eram feitas quase por completo de hidrogênio e hélio. Hoje, graças a milhares de milhões de explosões e renascimentos, o cosmos está cheio de carbono, nitrogênio, oxigênio e todos os elementos que tornam possível a vida. Quando olhamos para uma nebulosa, estamos a ver o resultado de incontáveis gerações de estrelas que viveram e morreram antes de nós. Essas nuvens brilhantes e coloridas são arquivos do passado do universo, mas também os planos do futuro. Dentro delas, a matéria não permanece quieta. Move-se, comprime-se, aquece. Onde a gravidade é mais forte, o gás começa a reunir-se e dá origem a novas estrelas. É um processo lento, mas inevitável. No centro de uma nebulosa ativa, os telescópios detectam regiões onde o gás colapsa, formando o que os astrônomos chamam de núcleos protoestelares. Esses núcleos, ao se aquecerem, começam a emitir radiação infravermelha. Com o tempo, a pressão interna os converte em estrelas jovens, e sua luz começa a esculpir o gás circundante, criando as formas caprichosas que vemos nas imagens. Colunas, bolhas e filamentos que parecem esculturas cósmicas. Cada uma dessas figuras é o resultado de um equilíbrio delicado entre a gravidade, a radiação e o magnetismo. Mas esse equilíbrio não só gera luz, também cria os elementos que darão forma aos mundos futuros. Os átomos de carbono e oxigênio, essenciais para a química orgânica, formam-se no interior das estrelas e depois são liberados através das nebulosas. Sem esse processo contínuo de destruição e renascimento, o universo seria um lugar estéril, feito apenas de gás primitivo. Quando os cientistas dizem que somos poeira de estrelas, não é uma metáfora. Literalmente, os átomos do seu corpo, o ferro no seu sangue, o cálcio nos seus ossos, o oxigênio que você respira, foram forjados no coração de estrelas que morreram há bilhões de anos. Depois, esses átomos flutuaram no espaço, uniram-se em uma nuvem de gás e poeira e, eventualmente, formaram parte de um novo sistema estelar, o nosso. Há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos, uma nebulosa primitiva na borda de uma galáxia espiral começou a colapsar sob sua própria gravidade. No centro dessa nuvem, acendeu-se uma estrela, o Sol, e ao seu redor, a poeira e os fragmentos restantes formaram pequenos discos de matéria que se agruparam em planetas, luas e asteroides. Em um desses mundos, a Terra, o carbono, o hidrogênio e o nitrogênio começaram a se combinar em formas cada vez mais complexas, até se converterem em vida. Tudo o que respira, sente ou pensa neste planeta é, no fundo, uma reorganização temporal dessa matéria ancestral. As nebulosas são o elo entre a física das estrelas e a biologia dos seres vivos. Sem elas, a vida não existiria. As nebulosas, então, são algo mais que objetos astronômicos. São símbolos de continuidade cósmica. Em seu interior, a matéria não desaparece, nem é criada do nada. Simplesmente muda de forma, adaptando-se a novas condições. Uma estrela que morre em uma galáxia pode, com o passar do tempo, semear a matéria que formará planetas em outra região do universo. Cada nebulosa é uma promessa de renovação. As observações do telescópio espacial James Webb permitiram ver esse processo com uma clareza sem precedentes. Nas imagens da nebulosa de Órion, por exemplo, podem-se distinguir regiões onde o gás denso se converte em poeira e depois em estruturas estáveis. Em outras, como a nebulosa da Hélice, observa-se a desintegração tranquila de uma estrela semelhante ao Sol, liberando suas camadas exteriores ao espaço. Todo esse material, algum dia, se converterá em novas estrelas. Até mesmo os elementos que formam os seres humanos encontram-se viajando constantemente pelo espaço. Quando o Sol esgotar seu combustível,
dentro de bilhões de anos, expulsará suas camadas externas e deixará para trás uma nebulosa planetária. Os átomos que um dia estiveram na Terra serão liberados, prontos para se unirem a novos sistemas solares. Nesse sentido, a vida não termina. Simplesmente muda de lugar no cosmos. Compreender o ciclo das nebulosas é entender também a nossa própria natureza. A matéria da qual somos feitos não nos pertence. Existe desde antes da Terra e continuará existindo muito depois que o Sol desaparecer. Cada respiração, cada pensamento é uma breve faísca dentro de um ciclo cósmico muito mais vasto. Quando observamos as imagens das nebulosas, não vemos apenas cores ou luzes bonitas. Estamos contemplando os processos que deram origem a tudo o que conhecemos. Essas nuvens são, literalmente, o princípio e o fim do universo visível. Um lembrete de que o cosmos se renova constantemente e de que nós fazemos parte dessa renovação. As nebulosas ensinam algo profundamente humano, que mesmo na morte há criação, que o fim de uma estrela não é uma perda, mas uma oportunidade para o universo recomeçar, que da escuridão e do caos pode surgir a luz, a ordem e a própria vida. E talvez, nesse eterno ir e vir de átomos, exista também uma lição para nós. Nada se perde para sempre. Tudo volta, transformado em outra forma de existência. Porque no final, a poeira do cosmos não apenas flutua no espaço, late dentro de cada um de nós. Cada vez que um telescópio aponta para uma nebulosa, não observamos apenas uma nuvem de gás brilhante. Na realidade, estamos olhando a memória do universo. Cada filamento de poeira, cada rastro de hidrogênio, é uma página escrita com luz sobre a história do cosmos. As nebulosas são, em certo sentido, arquivos cósmicos. Ali se conservam os restos de estrelas mortas, as sementes das quais surgirão novas gerações estelares e as pegadas dos processos que moldam as galáxias. Compreendê-las é compreender a evolução do próprio universo. Através delas, os astrônomos decifram como as galáxias mudam com o tempo, como as estrelas se formam e como os elementos químicos se distribuem pelo espaço. Cada nebulosa oferece uma pista sobre o passado e o futuro do cosmos, sobre como a matéria se organiza e se transforma em escalas que desafiam a nossa imaginação. As nebulosas, ao serem lugares onde nascem e morrem as estrelas, funcionam como marcadores naturais da idade e da evolução das galáxias. Nas regiões mais jovens de uma galáxia espiral, por exemplo, observam-se nebulosas de emissão brilhantes, cheias de estrelas recém-nascidas. Isso indica que o gás interestelar ainda é abundante e que a formação estelar está ativa. Em contrapartida, em galáxias mais antigas ou elípticas, quase não se detectam nebulosas ativas. A maioria do gás já foi consumida e as estrelas jovens são escassas. Através deste contraste, os astrônomos podem reconstruir a história evolutiva de uma galáxia. É como olhar uma floresta. As nebulosas são os brotos frescos que indicam crescimento, enquanto as regiões sem gás são os campos onde o ciclo vital terminou. Este equilíbrio entre nascimento e esgotamento do gás determina o destino de uma galáxia. Quando as nebulosas desaparecem, a formação de novas estrelas cessa, e com o tempo a galáxia se arrefece, tornando-se mais escura e silenciosa. As nebulosas, portanto, não são simples adornos do cosmos. São indicadores de atividade vital galáctica. A sua presença, a sua composição e a sua forma revelam quanto combustível resta disponível para que o universo continue a criar luz. Além de rastrear o presente das galáxias, as nebulosas permitem-nos olhar para trás no tempo, até os primeiros capítulos do universo. Graças aos telescópios modernos, os cientistas observaram nebulosas
em galáxias tão distantes que a sua luz começou a viajar em direção a nós há milhares de milhões de anos. Essas imagens, na realidade, mostram como eram as nebulosas quando o cosmos era jovem. Analisando a sua composição química, os astrônomos descobrem a proporção de elementos leves e pesados, o que revela quantas gerações de estrelas existiram antes delas. Nas nebulosas mais antigas, detecta-se quase apenas hidrogênio e hélio, os elementos primordiais do Big Bang. Nas mais recentes aparecem traços de carbono, oxigênio e ferro, sinal de que muitas estrelas já tinham vivido e morrido, enriquecendo o espaço com novos materiais. Deste modo, as nebulosas atuam como relógios cósmicos. Cada uma conserva a pegada química da era em que nasceu. Estudando-as, os astrônomos reconstruem o mapa da evolução galáctica e podem inclusive calcular a velocidade a que o universo tem vindo a gerar matéria complexa. Mas as nebulosas não falam apenas do passado. Elas também oferecem chaves para entender o futuro do cosmos. Nelas, a matéria se recicla constantemente, passando de uma forma para outra. Este processo, repetido ao longo de milhares de milhões de anos, sustenta a renovação do universo visível. Sem nebulosas ativas, o cosmos seria um lugar estático, condenado à inércia. O estudo das nebulosas permite compreender como a matéria se distribui em grande escala, o que está diretamente relacionado com a estrutura do universo. As observações mostram que as nebulosas não estão isoladas. Agrupam-se em braços espirais, em aglomerados, em redes que seguem os filamentos de matéria escura que atravessam o cosmos. Seguindo sua distribuição, os cientistas traçam os contornos invisíveis do universo, descobrindo que as galáxias e suas nebulosas se organizam em gigantescos emaranhados que se estendem por milhares de milhões de anos-luz. Nesse sentido, as nebulosas são pontos brilhantes de uma rede cósmica maior, uma rede que sustenta toda a matéria do universo. Onde há mais concentração de gás e poeira, nascem mais estrelas. Onde o vazio predomina, reina a escuridão. Essa desigualdade na densidade das nebulosas foi a semente que, após o Big Bang, deu forma às primeiras galáxias. As nebulosas também ajudam a compreender a expansão do universo. Ao analisar a luz que emitem, os astrônomos podem medir seu deslocamento para o vermelho, ou seja, como os comprimentos de onda se esticam à medida que o espaço se expande. Quanto mais afastadas as nebulosas estão, maior é esse deslocamento, o que confirma que o universo continua se expandindo. Este fenômeno, conhecido como redshift, permite calcular não apenas a distância em que as nebulosas se encontram, mas também a velocidade com que se afastam de nós. É uma das provas mais sólidas de que o cosmos continua crescendo desde sua origem há mais de 13 mil milhões de anos. Graças às nebulosas e às galáxias que as abrigam, os cientistas podem traçar um mapa em 3 dimensões do universo, em expansão. Assim, uma simples nuvem de gás e poeira se converte em uma ferramenta para medir o pulso do cosmos. Cada emissão de hidrogênio, cada brilho no espectro visível, ou infravermelho, contém informações sobre a idade, a temperatura e o movimento do universo. Além de sua beleza, as nebulosas são uma janela para os mecanismos mais profundos da natureza. Estudá-las permitiu compreender como a matéria se agrupa, como os sistemas estelares se formam e como os elementos químicos viajam de um canto do espaço para outro. De certa forma, observar uma nebulosa é como olhar para o universo enquanto ele respira, inalando matéria ao formar estrelas e exalando-a quando estas morrem. Também são lembretes visuais da interconexão cósmica. O que ocorre em uma nebulosa há milhares de anos-luz
pode, com o tempo, influenciar regiões completamente distintas do espaço. O material ejetado por uma supernova pode viajar durante eras inteiras, antes de fazer parte de outra nebulosa, em outra galáxia, em outra escala. Esse movimento constante é o que mantém o universo vivo. Nos últimos anos, telescópios como o Hubble e o James Webb revelaram detalhes nunca antes vistos. Torres de gás iluminadas por radiação ultravioleta, colunas de poeira esculpidas por ventos estelares e nuvens inteiras com formas quase orgânicas. Essas observações não só assombram por sua estética, também mostram como as forças físicas, a gravidade, o magnetismo, a radiação, interagem para dar forma ao cosmos. Ao estudar essas estruturas, os cientistas podem simular como as nebulosas evoluem com o tempo, prever quantas estrelas nascerão delas e como a química das galáxias mudará. De certo modo, olhar uma nebulosa é observar o futuro. É ver o material que amanhã se converterá em sistemas solares, planetas e talvez em vida. Cada nebulosa, portanto, é um reflexo da natureza cíclica do universo. Seu brilho não é permanente, mas o processo que representa nascimento, destruição e renascimento se repete sem fim. Nela se guarda a história de tudo o que foi e tudo o que será. Quando uma dessas nuvens resplandece no céu, nos lembra que o universo está em constante mudança, que nada é estático nem eterno, e que cada fragmento de matéria participa de uma dança cósmica que começou muito antes de nós e continuará muito depois. Porque, no final, as nebulosas não só revelam como funciona o universo, mas porque ele continua existindo. São o testemunho visível de que, mesmo na vastidão do espaço, a criação nunca se detém, e que em algum canto entre o pó e a luz, o cosmos continua se reinventando uma e outra vez. E assim, ao percorrer o universo das nebulosas, percebemos algo profundo. O que parece vazio e silencioso no céu está, na realidade, cheio de movimento, transformação e vida. As nebulosas nos ensinam que o cosmos é um ciclo eterno de criação e destruição, onde as estrelas nascem de nuvens de gás e poeira, vivem, morrem e devolvem seus elementos ao espaço para dar lugar a novas gerações. Cada explosão, cada filamento de gás, cada brilho distante nos lembra que tudo no universo está conectado. Somos, em certo sentido, filhos dessas nuvens estelares, feitos do mesmo pó que viajou milhões de anos-luz para se converter em matéria viva sobre a Terra. Olhar para uma nebulosa é contemplar o passado e o futuro ao mesmo tempo. É compreender que a morte não é um fim absoluto, mas uma transformação, um passo a mais na perpétua dança do cosmos. As nebulosas nos permitem ver como o universo se constrói, se reorganiza e se reinventa constantemente, e nos convidam a refletir sobre o nosso lugar nele. Cada estrela que brilha, cada nuvem que se forma, é um lembrete de que a vida e a energia fluem para além da nossa compreensão, e que nós mesmos somos parte dessa corrente infinita. Se você se fascinou com esta viagem através do universo, lembre-se de que há muitas mais histórias cósmicas que você pode explorar. Preparamos narrações adicionais, disponíveis para download, que aprofundam no nascimento das estrelas, na vida dos planetas e nos mistérios de galáxias distantes. Cada relato é projetado para transportá-lo pelo espaço e tempo, sem interrupções nem anúncios irritantes, ideais para desfrutar enquanto você relaxa ou se prepara para dormir. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração das nebulosas e seu papel no ciclo cósmico da vida. Se você gostou do vídeo e quer continuar descobrindo os segredos do universo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e nos deixar um like,
para que possamos continuar criando mais conteúdo fascinante para você. Cada estrela, cada nuvem de gás e cada átomo nestas histórias esperam por você. E juntos podemos continuar olhando para o céu e nos maravilhando com a infinita beleza do cosmos.